Boa noite. Boa noite aos amigos de Portugal. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? O vídeo, o áudio? Sim? É com muita alegria que estamos aqui hoje, pela primeira vez falando aos irmãos de Portugal, ao grupo Espírita Centelhas de Luz. Esse lugar tão lindo, tão abençoado, que eu não conheço fisicamente, mas espero um dia conhecer vocês, conhecer esse lugar lindo, que eu já tive pesquisando na internet. É maravilhoso, a Veneza portuguesa. Boa noite aos amigos de Portugal. Boa tarde àqueles que estão assistindo aqui no Brasil. Muito obrigada pelo convite, Nuno. Eu não conheço você pessoalmente, mas já tenho um carinho enorme e espero um dia conhecer. Muito obrigada pelo convite, é com muita alegria mesmo que nós estamos aqui hoje, nessa noite abençoada. Nesse fuso horário, 4 horas de diferença, mas que não impede que nós estejamos juntos numa mesma vibração, numa mesma sintonia, num mesmo sentimento, em busca de alento, de uma palavra amiga, de estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu peço a vocês, nesse momento, que fechem os olhos, ouça essa música lá no fundo, ouça essa música lá no fundo, que toca o coração. Imagine Jesus impondo a luz, impondo as mãos sobre a sua cabeça, e das mãos de Jesus sai uma luz que irradia por todo o seu corpo, começando pela sua cabeça, tirando todos os pensamentos negativos, passando pelo seu pescoço, por essa tensão que esse momento ocasiona em todas as pessoas. Chega no seu coração, tira essa ansiedade, tira esse aperto no peito, essa insegurança, esse medo, passa pelo sistema digestivo, tira todas as indigestões, todo o mal-estar e desce para as pernas, dando força, dando o amparo que nós necessitamos nesse momento. Agradecemos mais uma vez pela possibilidade de estarmos aqui reunidos, pela internet que nos possibilita esse contato, mesmo que não seja presencialmente, mas que mesmo a distância física não impede as nossas vibrações de se encontrarem numa mesma sintonia. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, falando do Evangelho de Jesus Cristo, Ele que é nosso guia, nosso modelo, nosso mentor, a quem devemos esforçarmos para segui-lo. Que assim seja. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora. Boa noite mais uma vez para os companheiros de Portugal. Boa tarde, finzinho de tarde aqui no Brasil, 5h37. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo. E eu peço a licença de vocês para entrar na casa de vocês, para levar essa palavra
de consolo, essa palavra que nos orienta. O estudo dessa noite é do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Essas são 3 passagens dos evangelhos de São Mateus e São Lucas, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos 20 e 21. Quando nós lemos essas passagens e nós refletimos sobre esse momento em que estamos vivendo, esse momento de incerteza, de frustração, esse momento tão atípico, nós nos perguntamos: seria Deus injusto quando uns sofrem mais do que os outros? Quando uns nascem na miséria absoluta e outros nascem milionários na opulência? Quando uns nada têm, uns nada dá certo e outros a vida é só sorrisos? Por que há tanta injustiça no mundo? Por que nesse momento de pandemia, uns podem ficar em casa, usufruindo piscina, um lar que tem todo o aparato, enquanto outros têm que enfrentar ônibus lotados para trabalharem, para irem em busca do que comerem, para sobreviverem. Será que seria Deus injusto? Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele tem muito a nos ensinar, principalmente nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo. Esse momento em que as pessoas estão tão aflitas, tão desesperadas, seja porque perderam um ente querido, seja por problemas financeiros, seja porque estão isolados, com receio, com medo do futuro. Mas ele nos vem explicar que há 2 causas das aflições. A primeira são as causas, as aflições têm causas de vidas pretéritas, de outras reencarnações. Mas as nossas aflições também podem ter causas, podem ser ocasionadas por atos praticados por nós nessa encarnação, na nossa vida presente. Quando nós falamos de vidas pretéritas, são as outras reencarnações. Então, muitas vezes, nós sofremos algo nessa vida por atos cometidos em vidas pretéritas, passadas. Por exemplo, uma morte de uma criança de tenra idade, 3 aninhos. Então, ela não fez nada nessa vida para que ela fosse punida, para que ela sofresse tanto uma doença e um desencarne precoce. Eu tive uma irmã que ela faleceu com 3 aninhos com câncer. Sofreu tanto, tanta dor. Então, se eu for pensar, se a gente pensar que a alma nasce junto com o corpo físico, seria injusto ela sofrer tanto por esse com 3 anos de vida, uma doença tão grave, sofrer tantas dores. Mas nós sabemos que há pluralidade de existências, que ela nessa encarnação era uma criança,
mas ela já é um espírito antigo, que veio de outras encarnações, que poderia muitas vezes ter praticado atos que ocasionaram esse desencarne precoce nessa encarnação. Então, é apenas um exemplo de ato que praticado em outra encarnação e que reflete nesta. Então, de forma nenhuma nós podemos pensar que Deus é injusto. Tudo que nos acontece tem uma causa. Nada nos acontece por acaso. É a lei de causa e efeito. Nós sofremos as consequências dos nossos atos. Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Todas as misérias têm uma causa. Essas pandemias que assolam a humanidade servem como um alerta, vêm como uma necessidade para que nós aprendamos a viver de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis de Deus, que cuidemos mais de nós, do outro, do planeta. Essa não é a primeira pandemia que estamos vivendo. Teve a peste bubônica, que ocasionou a peste negra, a varíola, a gripe espanhola. Inicialmente, as pessoas sofrem muito, como nós estamos sofrendo nesse momento. Nós estamos vivendo incertezas, frustrações, inseguranças, mas tudo passa. Tudo passa. Assim como Chico Xavier sempre nos alertou. E tinha uma frase, essa frase colocada em cima da cabeceira da sua cama, para ele não se esquecer que nada é permanente. Que depois dessa turbulência, tudo vai entrando nos eixos. E vão acontecer mudanças positivas. Vacinas vão ser inventadas, com certeza. Remédios, novos hábitos de higiene, novos modos de se relacionar. Nós já estamos mudando os meios de nos relacionar. Olha nós aqui assistindo uma palestra espírita, online, ao vivo. O que era exceção, agora tornou-se a regra. O povo fica mais unido depois desses períodos. Há mais solidariedade, fraternidade, caridade. A caridade está sendo realizada de forma mais intensa. É a oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós refletirmos. Então, isso que está nos acontecendo agora pode ser um alerta. É um alerta para que nós paremos e reflitamos sobre as nossas vidas. Outra causa também das nossas aflições são atos praticados por nós nesta vida, em virtude da nossa conduta, do nosso caráter. Nós somos os causadores, muitas vezes, dos nossos sofrimentos. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Muitos atos que nós praticamos nesta vida, nós estamos sofrendo agora as consequências. Nesse momento de pandemia, nós podemos pensar, o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa ambição exagerada. Nós estamos sofrendo as consequências desses defeitos nossos agora, nesse momento. Nós sempre corremos muito na nossa vida, buscamos muito o ter e esquecemos do ser. Ter dinheiro, ter fama, ter uma posição profissional, sempre o ter, e esquecemos do ser. Agora, nesse momento que nós paramos, nós sentimos a necessidade do ser, de buscar nos conhecermos, nos conectarmos com Deus, com o que é importante mesmo na nossa vida. Dar mais valor à família, aos idosos, que nós tínhamos deixado de lado. Nesse momento nós temos que cuidar
de todos, convivermos com a nossa família. A indiferença com o próximo, quantas vezes nós passamos nas ruas e vemos mendigos e simplesmente ignoramos. Agora, esse momento nos mostrou que qualquer pessoa está sujeita a passar por esse tipo de dificuldade. De uma hora para outra, perde-se o emprego, perde-se a casa. Tudo isso para nos fazer refletir, para nos fazer repensar o modo de viver. O abandono dos filhos. A nossa geração, pela busca incessante do sucesso profissional, nós delegamos a educação dos filhos, nós transferimos essa educação para as creches e para escolas. E nesse momento, pelo menos no Brasil, as creches e as escolas estão fechadas. Há quase 4 meses as escolas e creches estão fechadas. Então, as mães, os pais tiveram que conviver diariamente com os filhos. E isso está se tornando algo desafiador. Porque não é comum, a não ser nas férias, os filhos passarem o dia inteiro em casa. São diversas atividades. Isso foi em decorrência dessa transferência de responsabilidade, que hoje a gente não consegue, todos estão tendo que mudar a rotina para se adaptar aos filhos, que são nossa responsabilidade, dos pais. Então Deus nos dá a vida, mas nós temos o livre-arbítrio para agirmos de acordo com a nossa consciência. E vocês devem estar se perguntando, mas como que eu posso evitar essas aflições? Há meios de se evitar essas aflições? E Kardec nos ensina para trabalharmos o aprimoramento moral e o aprimoramento intelectual. Buscarmos através do estudo. Nós estamos dando o primeiro passo aqui agora, através do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo, conhecendo essas passagens, essas reflexões do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos fazer a busca do autoconhecimento, nos conhecermos, conhecer as nossas incertezas, as nossas frustrações, os nossos defeitos, os nossos vícios. Tudo isso nós conseguimos através do estudo, para só depois chegarmos à reforma íntima, que é essa busca incessante nossa, esse nosso melhoramento, essa nossa evolução, o nosso propósito aqui na Terra. Evoluir, melhorar. Então, através do estudo, através do autoconhecimento e através da reforma íntima. É difícil, eu reconheço, é muito difícil. Para mim é muito difícil. É uma escalada. Essa evolução, esse melhoramento, é como se fosse uma escada. E cada dia, cada degrau avançado é um êxito, é uma glória. Cada virtude cultivada, cada defeito que a gente deixa de lado, são degraus que vamos subindo rumo ao topo, rumo à perfeição, que é o que Jesus nos prega, que é o que Jesus nos pede. E nesse estudo, nessa busca constante de melhoramento, nós temos que buscar sempre cultivar, principalmente nesse momento, 2 virtudes muito importantes que nos ajudam a enfrentar esse momento com maior tranquilidade. Resignação, que é sofrer sem queixas, aceitar com submissão os sofrimentos da vida e aprendendo com os obstáculos. É não ficar se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Ficar se vitimizando. Não. É perguntar para quê? Qual o propósito dessa doença? Qual o propósito dessa aflição? O que essa perda desse emprego tem a me ensinar? Será que eu preciso ser mais tolerante? Mais subordinado?
Será que eu preciso procurar me aperfeiçoar, fazer cursos? O que essa doença veio me ensinar? Muitas vezes uma doença vem para unir um pai com um filho que há muitos anos não se falavam. Outras vezes a doença vem para nos dar um alerta de que precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Precisamos cuidar de nós mesmos. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com os outros e nos esquecemos de nós. E nesse momento também, esse momento de crise, o que esse momento tem para nos ensinar? No meu entender, eu fico refletindo muito sobre para que nós estamos passando por esse momento. O planeta inteiro, não é só um país. Pode ser o planeta mais rico, o país mais rico, o país mais pobre, todos estão vivendo esse período atípico, que pelo menos a minha geração nunca viveu. Esse momento me mostrou que nós não temos o controle de nada na Terra. O homem se acha muito superior, mas não temos o controle de nada. Não temos o controle sobre nossas vidas. Não podemos planejar uma simples viagem. Vocês podem entrar aí numa companhia aérea, pelo menos no Brasil, nós podemos confirmar uma viagem apenas 24 horas antes. Alterar uma viagem, cancelar, porque tudo isso afetou as companhias aéreas, afetou nossas vidas, afetou o nosso cotidiano. Nós não temos o controle de nada mais. Eu imagino que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, você que está nos assistindo, fez o planejamento desse ano de 2020 todo, como se fosse uma estrada que nós caminhamos em linha reta. Mas nós percebemos que nós não temos o controle das variáveis. Se surgirem curvas nessa estrada que nós planejamos, surgiram curvas que não estavam no nosso planejamento e que saíram do nosso controle, porque nós não temos o controle. Não há fronteiras para a pandemia. Não adianta fechar, já se expandiu. Mostrando que não adianta ser rico ou pobre, essa doença atinge todos. Então não adianta nós querermos controlar tudo. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós também paramos para analisar o que é realmente importante, do que é essencial na nossa vida. Muitas coisas que nós achávamos que eram essenciais, não são. Na verdade, não são. Nós tivemos que olhar para dentro, nos conhecermos. A vida era tão atribulada, tão corrida, que nós não tínhamos mais tempo para analisar, para olharmos para nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que nós estamos precisando. Então, são diversas questões que nós podemos refletir com essa virtude da resignação nesse momento de pandemia. E outra virtude que está intimamente ligada à resignação é a resiliência, que é essa capacidade de você parar, pensar, refletir e retomar o caminho, dando a volta por cima, mas com a percepção de dor, não como fonte de sofrimento, mas como fonte de crescimento. Entendendo que a dor, que os problemas são necessários para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Até a dor física, ela é necessária. Quando nós sentimos uma dor, é sinal de que algo não vai bem no nosso corpo físico, é um alerta. Quando nós sentimos febre, esse mal-estar que nós sentimos, é um sinal de que há uma infecção. Da mesma forma são os nossos problemas.
aconteceu um problema, é preciso refletir. O que está acontecendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? Então, nada é permanente. Nada. Nem o estado de felicidade. Parece um contrassenso o que eu vou falar, mas nós precisamos dos momentos tristes para darmos valor aos momentos felizes. Nós precisamos, assim como a nossa respiração, é algo tão automático que só quando nós sentimos falta de ar é que nós anotamos. Então, a nossa vida aqui é esse vai e vem. Nós precisamos ser resilientes e resignados. Fazer do limão uma limonada. Dar a volta por cima. A situação é grave? É gravíssima. Levará muitas vidas, problemas financeiros, muitas empresas vão falir. Com certeza é gravíssima. Mas tudo passa. E nós devemos ter esperança, mas não a esperança do verbo esperar, a esperança do verbo esperançar, como diz o Mário Sérgio Cortella, o filósofo brasileiro. Ele fala, nós precisamos ter esperança, mas do verbo esperançar, porque a esperança do verbo esperar é você ficar inerte, parado, esperando algo cair do céu. E não, nós devemos agir. Nós devemos aproveitar esse tempo, tirar reflexões, tirar lições desse período. Infelizmente, nós estamos passando por esse período, mas o desespero leva ao caos, leva à inércia, leva à paralisação. E o medo não pode nos paralisar, ele tem que nos impulsionar. E para encerrar, eu peço a desculpa que eu vou passar só alguns minutos do tempo. Eu quero dar só 3 dicas para que todos possam enfrentar esse momento. São dicas simples, que eu tenho certeza que todos já sabem, mas que muitas vezes no desespero, nesse momento de aflição, nós não tomamos consciência da necessidade. O primeiro é o culto do Evangelho no lar. Esse hábito deve ser um hábito nas nossas vidas. Orienta-se que façamos uma vez por semana. Escolhe-se um horário e faça uma vez por semana. Mas se tiver necessidade, faça 2 vezes, faça 3, faça todos os dias. Eu faço todos os dias, sozinha, pela manhã. E me deixa mais tranquila, eu tenho um dia mais leve. É uma experiência transformadora. E depois, se não for possível, faça somente uma vez por semana com toda a família. Mas tem esse momento de oração, de conexão com Deus. Nos fortalece. Então, ao invés de acordar e já ler um noticiário com notícias ruins, quantas mortes, quantos infectados e tal, façam oração, façam o evangelho do lar. Leve Jesus para dentro da sua casa, porque essa luz vai se expandir para os seus familiares, para as pessoas que convivem com vocês nos trabalhos, nos seus trabalhos, em todos os ambientes. É uma experiência transformadora. Segundo, aproveite o seu tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos e não volta. Então, aproveitemos esse tempo que nós estamos tendo agora com atividades edificantes. Aproveite para estar em família, aproveite os seus pais, aproveite os seus filhos. Faça boas leituras, atividade física, se não for possível, eu não sei aí em Aveiro, essa cidade maravilhosa, mas eu sei que aqui nós podemos ainda sair, fazer uma caminhada na lagoa, dar uma volta no quarteirão. As academias não estão abertas, mas há essa possibilidade. Faça atividade física. Há liberação de hormônios que são importantíssimos para o nosso bem-estar.
gera uma sensação de bem-estar muito grande. Faça cursos online, assista palestras espíritas, tem palestras maravilhosas. Aqui no Lar de Paulo, a casa espírita que eu frequento e que o Nuno assiste, nós estamos fazendo o evangelho todos os dias às 9 horas da manhã. Há uma diferença de fuso horário de 4 horas, né? Daqui para Aveiro. Então, 1h da tarde, às vezes na hora do almoço, vocês podem assistir, fica gravado. São estudos maravilhosos, às quintas-feiras à noite, nos domingos à noite, 7h30 da noite. Então, são momentos de conexão com Deus, de que você esquece o mundo. E a terceira dica é: tenha pensamentos positivos, tenha fé, tenha esperança, mas haja. Porque o que a gente emana para o mundo, a gente recebe de volta. Então tenha cuidado com os pensamentos, não pense doença, não pense tragédia, não pense catástrofe, pense positivo. E para encerrar, eu quero que vocês reflitam nesse restante de semana sobre essas 3 palavras que eu vou falar agora, que é a resignação que eu falei, sofrer sem queixas, a resiliência, que é a capacidade de dar a volta por cima, de aprender com os obstáculos enfrentados, e ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado a esse momento. É dar um novo sentido para esse momento trágico em que estamos vivendo, difícil, tortuoso, mas com fé, com esperança, nós vamos conseguir vencer. Muito obrigada a todos. Nós vamos fazer a prece final. Eu agradeço a todos aqueles que chegaram depois. Muito obrigada, com muita alegria, que nós estamos aqui nessa noite pela primeira vez e que seja a primeira de muitas outras, que eu espero conhecer a cidade de vocês. E eu peço que fechem os olhos para que nós possamos nos conectar com Deus mais uma vez e agradecer por essas palavras que nos fortifica, que nos instrui, que nos induz a sempre buscar o caminho do bem, a sempre ter força para enfrentar os obstáculos. Eu peço, meu Senhor Jesus, nos dê força para enfrentar esse período turbulento que estamos vivendo, mas que saiamos mais fortes, menos vulneráveis. Tire de nós todos os sentimentos ruins, tira do meu peito, do seu peito agora que está assistindo, esse sentimento de angústia, de incerteza, de sofrimento. E entregue a sua vida nesse momento nas mãos de Deus, porque Ele proverá. Tenha certeza disso, tenha fé. Confie no Senhor. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela noite maravilhosa. Muito obrigada ao Nuno, muito obrigada a você que esteve conosco, que escolheu estar aqui nesse fim de noite em Portugal para ouvir essas palavras que foram ditas de coração. Muito obrigada mesmo. Beijo, fiquem com Deus.